Em janeiro de 2021, um Beechcraft Baron teve uma perda de controle após a decolagem e atingiu o solo logo em seguida. Todos os 6 ocupantes faleceram no impacto. Em dezembro de 2016, um helicóptero Robinson R-44 sofreu uma perda de controle durante um voo em rota. O aparelho chocou-se contra o terreno e os 4 ocupantes faleceram. Em julho de 2012, um Beechcraft King Air acidentou-se durante a aproximação para pouso em Juiz de Fora. 8 pessoas morreram no acidente. Todas essas aeronaves estavam sendo conduzidas por pilotos credenciados, com suas habilitações técnicas em dia, sendo remunerados para atuar como profissionais da aviação. E se dissermos que esses 3 acidentes foram causados por comportamentos antiprofissionais? Profissionalismo é um assunto delicado e às vezes confuso de ser definido dentro do ambiente da aviação. Como você se enxerga quando falamos sobre profissionalismo na aviação? Qual o referencial que você utiliza? Em que nível de profissionalismo você acha que está? Propor um referencial sobre o que é profissionalismo em aviação e deixar claro como isso está diretamente relacionado com a segurança do voo é o nosso assunto de hoje. É importante começarmos com um aviso. Esse não é um vídeo de entretenimento. É uma ferramenta de desenvolvimento para auxiliar o aviador que busca ser um profissional melhor. Tentar conceituar profissionalismo dentro da aviação não é tarefa fácil. Envolve percepções individuais diferentes, referenciais variados e um entendimento, às vezes confuso, sobre como medir o profissionalismo. Nosso roteiro vai passar por esses 3 tópicos, com o intuito de oferecer ao aviador que assim deseje algumas referências para reflexão. Comecemos com as percepções individuais. Em 2011, Anna Post, uma autora de livros sobre etiqueta, fez uma pesquisa sobre comportamento social que incluía 2 perguntas interessantes para o nosso assunto. A primeira era com que frequência você encontra outras pessoas usando o telefone celular de forma rude ou que incomode os outros. 89% dos participantes responderam positivamente. A segunda pergunta era se a pessoa já havia usado o seu telefone celular de forma que pudesse incomodar os outros. Apenas 8% responderam que sim. A diferença entre aqueles que se sentiam incomodados e aqueles que achavam que incomodavam é gritante. Essa pergunta revela muito mais do que sobre o uso do telefone celular ou sobre o comportamento social. É sobre autopercepção, sobre a capacidade de enxergar suas próprias ações e atitudes. E nessa mesma linha, se perguntássemos para profissionais da aviação quantas vezes ele já viu alguém agindo de forma antiprofissional e quantas vezes ele próprio agiu de forma antiprofissional, é possível que tivéssemos igualmente largas diferenças entre os números. Por quê? Porque nós costumamos ter um rigor diferente ao avaliarmos as ações dos outros e as nossas próprias ações. Além disso, costumamos ter uma percepção distorcida sobre nossas próprias habilidades e capacidades. Não sou eu que estou dizendo isso. O psicólogo americano David Dunning, professor na Universidade de Michigan, publicou um trabalho sobre falhas na autoavaliação de habilidades, onde ele diz: as pessoas se superestimam. Em geral, as pessoas julgam que estão acima da média em habilidades. Superestimam a probabilidade de se comportarem de forma adequada e de alcançarem resultados favoráveis. Fornecem estimativas otimistas de quando concluirão projetos futuros e fazem julgamentos com demasiada confiança. Essa citação dos autores é parte de inúmeras evidências de um viés excessivamente positivo na autoavaliação. Na pesquisa, eles relatam evidências de excesso de otimismo ou excesso de confiança no julgamento de si próprio e na capacidade de completar uma tarefa. E o que isso tem a ver com a aviação? As estatísticas de acidente na aviação brasileira, no período de 2013 a 2023, mostram que o chamado deficiente julgamento de pilotagem esteve presente em mais de 30% dos acidentes no período. Será que o deficiente julgamento teria alguma relação com aquelas estimativas extremamente otimistas dos pilotos nas suas próprias avaliações? Vejamos 2 exemplos reais de falhas de avaliação.
Uma pesquisa com 125 motoristas, realizada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, pediu que se autoavaliassem quanto às suas habilidades de dirigir um veículo em comparação com outros motoristas. Os resultados foram os seguintes: 32% se classificaram como tendo as mesmas habilidades da média dos motoristas. 43% julgavam ter habilidades acima da média e 24% viam-se como muito acima da média. Nenhum dos 125 motoristas se avaliou como tendo habilidades abaixo da média. Fiz uma pesquisa bem parecida com um grupo de pilotos de uma empresa de aviação, onde dei um curso na área de fatores humanos, pedindo que avaliassem sua capacidade de tomada de decisão em voo. Os resultados foram os seguintes: 19% disseram estar na média de habilidade de tomada de decisão. 51% se consideravam acima da média, enquanto outros 29% viam-se como muito acima da média. É óbvio que os resultados dessa avaliação apresentam uma distorção estatística. Embora a minha pesquisa não tenha tido o rigor de um trabalho científico, ela é assustadoramente parecida com o resultado daquela análise sobre habilidades dos motoristas. Em nenhuma das duas, qualquer um dos avaliados se classificou como estando abaixo da média em habilidades. Esses resultados deveriam servir para ficarmos muito atentos e calibrarmos melhor nossas autoavaliações sobre nossas próprias habilidades para realizar tarefas e tomar decisões. Por quê? Porque o piloto que superestima suas habilidades tem maiores chances de incorrer em graves falhas de julgamento e de tomada de decisão que vão afetar a segurança do seu voo. E o que o profissionalismo tem a ver com isso? Significa que, se tivermos referências claras sobre o profissionalismo, será possível fazer uma autoavaliação mais precisa das nossas competências e tomar decisões mais conectadas com a realidade. Quais seriam elas? O profissionalismo na aviação apoia-se em 4 referências: a disciplina de procedimentos, a proficiência na execução das atividades, o comportamento ético e a busca por melhoria contínua. Vamos primeiro ao tópico mais longo e potencialmente mais polêmico: a disciplina de procedimentos. Podem existir diversos conceitos para o termo profissionalismo, mas não resta dúvida que um deles envolve atuar conforme as normas e protocolos da profissão. A aviação é uma atividade altamente regulada, com inúmeras normas e procedimentos a serem seguidos. Toda essa base normativa vem se desenvolvendo ao longo dos anos com o objetivo de tornar a aviação mais segura. Nenhuma norma ou procedimento foi escrito com o objetivo de dificultar a vida do profissional da aviação. Mesmo assim, verificamos que alguns profissionais têm visões resistentes ou complacentes quando se fala em cumprir as normas e os protocolos da aviação. Desviam-se intencionalmente dessas normas, mas nem por isso se julgam antiprofissionais. É muito mais fácil observarmos o comportamento dos outros, lembram? Por exemplo, se um cirurgião decide operar um familiar seu sem higienizar as mãos ou sem usar luvas cirúrgicas, qual seria sua avaliação sobre o seu profissionalismo? Ele deixou de fazer um procedimento básico. Portanto, qual juízo que provavelmente faríamos sobre esse profissional? Será que ele tem direito de decidir não higienizar as mãos? Ele tem a prerrogativa de violar esse protocolo da medicina? Provavelmente vamos concluir que ele não tem esse direito. Por que então alguns aviadores se julgam no direito de descumprir normas e regulamentos da aviação quando entendem ser mais conveniente para eles? Por que alguns aviadores conscientemente e intencionalmente decidem, por exemplo, decolar acima do peso, não realizar checklist, tentar o voo VFR em condições meteorológicas adversas, descer abaixo dos mínimos de um procedimento por instrumentos ou voar sem ter as reservas de combustível previstas nos regulamentos? Não é diferente do exemplo do cirurgião. Como aviadores profissionais, é nossa obrigação operar dentro dos protocolos da aviação. Não é uma opção a ser exercida apenas quando é conveniente. Descumprir procedimentos pode dar certo algumas vezes, até a hora que não der. Quando dá errado na aviação, nós já sabemos o resultado. Em janeiro de 2021, um Beechcraft Baron decolou de Porto Nacional para Goiânia, transportando parte de uma equipe de futebol. Logo depois da decolagem, houve uma perda de controle em voo e a aeronave atingiu o solo com elevada razão de descida, provocando a morte de todos os ocupantes. A investigação concluiu que o Baron estava operando com mais de 300 kg de excesso de peso. Pior ainda, estava com centro de gravidade 7 polegadas atrás do limite traseiro.
Se o piloto tivesse feito os cálculos requeridos pelos regulamentos, teria verificado que a aeronave estava operando não apenas fora da área verde permitida de peso e balanceamento, mas a combinação de peso e centragem estava tão fora que excedia até o tamanho da página do manual que mostrava o gráfico das limitações do avião. O que isso significa? O centro de gravidade recuado além do limite traseiro rouba a estabilidade da aeronave, aumentando a chance de um stall inadvertido e dificultando a recuperação. Foi o que aconteceu no acidente. Talvez o piloto nem soubesse as consequências de extrapolar o limite traseiro do centro de gravidade, mas se estivesse seguindo as normas, estaria protegido. Todo piloto tem a obrigação de garantir que o avião esteja operando dentro dos limites de peso e balanceamento. Está no manual de operação da aeronave. Além disso, para aumentar essa consciência, a própria ANAC já emitiu um checklist pessoal de mínimos operacionais. Um guia ressaltando os pontos mais importantes na preparação e execução do voo, incluindo tópicos como piloto, aeronave, o meio ambiente e até identificação de pressões externas. O primeiro item do tópico aeronave é checar o peso e balanceamento. Ah, mas ninguém faz isso. Verdade. Muitos não dão atenção a esse procedimento básico e continuam voando sem entender as consequências de não seguir os procedimentos e as limitações do avião, até a hora em que dá tudo errado. Em julho de 2012, um King Air B200, transportando um grupo de empresários de Belo Horizonte para um evento em Juiz de Fora, acidentou-se durante o procedimento de aproximação por instrumentos no destino, provocando a morte de todos os 8 ocupantes a bordo. As regras de voo por instrumento são muito claras sobre o que deve ser feito no caso de não se obter referências visuais ao se atingir a altitude mínima de descida e determinam o seguinte: a descida no procedimento para pouso estará limitada à altitude da MDA ou DA, somente podendo o piloto prosseguir para o pouso caso estabeleça contato visual com a pista ou com as luzes de aproximação. Se isso não ocorrer, deverá obrigatoriamente iniciar o procedimento de aproximação perdida antes ou no ponto de início desse procedimento. Como dizia Arnaldo, a regra é clara. Nesse dia, o comandante do King Air escolheu realizar um procedimento IFR, onde a altitude mínima de descida era 3.500 pés, para uma pista situada a quase 3.000 pés de altitude. Para que a aeronave estabelecesse condições visuais ao atingir a MDA, o teto mínimo para aproximação era de 600 pés. Porém, naquele dia, o aeródromo estava sob forte nevoeiro, com teto de apenas 100 pés, mas o comandante, mesmo ciente desse fato, decidiu fazer o procedimento. Passou o fixo de aproximação final a 4.500 pés, atingiu a MDA 3.500 sem estar em condições visuais, o que exigia uma arremetida. Mas o comandante decidiu prosseguir na descida abaixo da MDA. O copiloto, acompanhando essa violação das regras de tráfego aéreo, começou a verbalizar as altitudes que cruzavam: 3.400 pés, 3.300, 3.200, 3.100, até o impacto com o solo. Ou seja, ambos estavam conscientes do que estavam fazendo. O que leva um piloto a presumir que ele tem o direito de violar os procedimentos mais básicos da aviação, como a obrigatoriedade de arremetida no caso de não atingir condições visuais na MDA. Mesmo que o piloto tivesse uma autopercepção de invulnerabilidade, o simples cumprimento das normas e protocolos teria dado a proteção necessária contra sua grave falha de julgamento e teria poupado aquelas 8 vidas. A operação de helicópteros testemunha violações parecidas. As regras para voo visual estabelecem uma visibilidade mínima de 1.000 metros em espaço aéreo não controlado, quando voando abaixo de 1.000 pés AGL. É obrigatório manter-se afastado de nuvens e ter referência visual com o solo por todo o tempo. Mesmo assim, existem inúmeros casos em que o aparelho, operando sob regras de voo visual, entra em condições de voo por instrumento, provocando acidente de perda de controle em voo ou colisão em voo controlado contra o terreno. Ora, se o limite é ter uma visibilidade horizontal de pelo menos 1.000 metros e o helicóptero perdeu referências visuais, é razoável assumir que o piloto permitiu o voo com 900 metros de visibilidade, depois com 800, com 700 e por aí vai, até entrar em condições que ele não conseguiu mais controlar. Ele não foi pego de surpresa. Ele intencionalmente extrapolou os limites. Ah, mas todo mundo faz isso. Existem diversos acidentes fatais onde o helicóptero em voo controlado colidiu contra o terreno.
Isso só acontece quando o piloto não está vendo o terreno. Onde está o respeito aos mínimos de visibilidade? Existem diversos outros acidentes fatais onde o piloto continuou o voo sob condições meteorológicas adversas e sofreu uma desorientação espacial. Talvez ele nem entenda claramente os perigos de uma desorientação espacial, mas o simples cumprimento das normas teria protegido o piloto dessa falta de conhecimento. De novo, onde está o respeito aos mínimos de visibilidade? Essas tragédias na aviação nos levam de volta ao conceito de disciplina. Disciplina é você fazer o que você sabe que deve ser feito, mesmo quando você não tem vontade de fazê-lo. Envolve entender que você tem uma obrigação com o cumprimento das normas e protocolos da profissão. Muito além dos regulamentos, disciplina é ter força de vontade para resistir às tentações e pressões para se desviar do que você sabe que deve ser feito. Sempre existirão pressões externas e internas para se desviar de procedimentos. Qual a postura do piloto sobre isso? Existem muitas desculpas e justificativas para se desviar dos procedimentos. Um dos argumentos mais fortes aventado pelos pilotos é a pressão do patrão ou do empregador para fazer um voo do jeito que ele determinar, para o destino que ele quiser, com a meteorologia que estiver. Essa é uma pressão real, claro. Ela pode ser explícita, pode ser velada, ou mesmo apenas deduzida pelo piloto e virar uma pressão autoimposta. Não é nosso objetivo explorar esse tema profundamente aqui, mas ele é real, amplamente conhecido e não pode ser ignorado. A revista Isto é Dinheiro chegou a publicar uma reportagem sobre o risco do voo em aviões particulares e a relação de poder entre empresários e pilotos. O texto começa assim: um grande empresário brasileiro é muito famoso entre os pilotos de jatos privados. Não pelas vantagens de se trabalhar para ele, receber um ótimo salário e pilotar sua moderna aeronave rumo a destinos exóticos. O nome dele é sempre lembrado por razões nada edificantes. O milionário tem fama de demitir pilotos com muita facilidade. O caminho da rua é temido sempre que o comandante o orienta a não levantar voo em razão do mau tempo ou hesita em pousar onde o dedo do empresário aponta quando visita suas fazendas. Por que não? O avião é meu, costuma dizer o dono do jatinho com o peito cheio. Embora sua história seja corriqueira e repetida aos quatro ventos nos bastidores dos aeroportos do Brasil, ninguém ousa revelar a identidade do cidadão a um estranho. Num mercado de trabalho restrito, extremamente fechado, pilotos têm o receio de ficar marcados pela exposição de quem tem poder e influência para dizer quem deve ou não ser contratado. Essa triste realidade em pleno século XXI faz da relação piloto-dono de aeronave uma aventura que muitas vezes não permite uma segunda chance. Ou seja, o artigo da Isso é Dinheiro deduz que alguns pilotos se desviariam dos procedimentos de segurança para manterem o seu emprego. É uma pressão? Sim, claro. Vale a pena? A resposta é sua. Frente a esse contexto de pressão do patrão, o site paraserpiloto.org já propunha desde 2014 a necessidade de nós pilotos educarmos os proprietários de aeronaves. O autor Raul Marinho recomendava: não podemos esperar que os proprietários de aeronaves sejam espontaneamente conscienciosos quanto à segurança operacional. Quem compra uma aeronave normalmente está preocupado com seus custos e benefícios, não com sua operação. Mas os pilotos profissionais, esses sim, devem se preocupar com a educação dos seus patrões. Só que, vejam só que coisa estranha, não se ensina isso no curso de piloto comercial. Então, é evidente que existem pressões para realizar um voo se desviando das normas de segurança. Quando ampliamos a abordagem dessa relação entre patrão e empregado, identificamos a influência da cultura nacional nos aspectos comportamentais. Vários de nossos traços culturais são transparentes para nós, mas muito evidentes para quem observa de fora. Alguns websites estrangeiros, por exemplo, apontam a dificuldade do brasileiro dizer não. Quando a resposta seria negativa, eles respondem: pode ser, talvez, ou depois a gente fala sobre isso. A nossa dificuldade em dizer não, conjugada com a cultura de dar um jeitinho para conseguir o que se quer fazer e reforçada pela vaidade natural de que mesmo nessas condições eu consigo fazer esse voo, pode acabar educando o patrão no sentido dele achar que tudo pode. Então, como dizia o articulista do site Para Ser Piloto, existe a necessidade de educarmos nossos patrões e empregadores. Eles não têm a obrigação de saber quais são os limites da aeronave ou de meteorologia ou das regras de tráfego aéreo. Nós pilotos, sim. É importante que saibamos explicar, argumentar de forma clara e objetiva.
que tenhamos argumentos técnicos para explicar o que pode, o que não pode e por que não pode. Nós devemos ser os primeiros defensores dos nossos protocolos profissionais. Se nós optamos por não respeitá-los, por não defendê-los, por que achar que os outros o fariam? Também é importante que tenhamos a capacidade de avaliar o ambiente em que estamos trabalhando. Cenários tóxicos são altamente percebidos pelos pilotos quando desabafam com seus familiares sobre as condições de trabalho. Mesmo assim, alguns decidem manter-se nesse ambiente, operando em condições de alto risco. O ponto aqui é que podem existir diversas desculpas e justificativas para se desviar dos procedimentos e limites da aviação. Ou porque o chefe quer, ou porque o procedimento é muito demorado, ou pela percepção de que existem margens nos procedimentos do tipo já fiz isso antes várias vezes e não aconteceu nada, ou pelo entendimento de que se eu seguir todas as regras não consigo completar nenhum voo e várias outras justificativas. Por outro lado, a maior justificativa para a disciplina no cumprimento das normas e regulamentos da aviação é a segurança do voo, o compromisso com a integridade física dos ocupantes e a preservação do equipamento. É muito triste se defrontar com as consequências de um acidente onde houve uma clara violação dos procedimentos. O piloto que entende o peso de ouro desse único fator vai concluir que esse fator sozinho é muito mais importante do que as supostas vantagens do lado esquerdo da balança. A disciplina, portanto, é uma escolha que o profissional faz para balizar suas ações, por entender as vantagens que ela traz no longo prazo. Nunca podemos esquecer, o errado continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, e na aviação isso tem um preço elevado. Voltando aos nossos 4 referenciais de profissionalismo, um outro parâmetro em aviação é a busca pela proficiência. A proficiência vai além das habilidades rotineiras de pilotagem. Proficiência deve ser vista como a competência para realizar determinada tarefa. Não tem nada a ver com experiência de voo. Quantos casos já vimos de pilotos experientes e com habilidades para lidar com as demandas rotineiras do voo, mas que não tiveram proficiência para gerenciar uma falha de motor ou recuperar de uma perda de controle em voo? É bem ilustrativo o caso de um acidente fatal com um bimotor LET 410 ocorrido em Recife em 2011, onde o avião experimentou uma falha do motor esquerdo logo após a saída do solo. A condição de falha do motor após a decolagem é uma das mais treinadas dentro da operação de multimotores, ou pelo menos deveria ser. Os procedimentos para falha de motor no LET 410 previam: realizada a corrida de decolagem, rodar na velocidade VR, subir na velocidade V2, recolher o trem de pouso, aplicar potência máxima de contingência e desabilitar o Automatic Bank Control. Continuar na subida até a V2 até uma altura de segurança, normalmente 400 pés acima do terreno, acelerar para a velocidade de recolhimento do flap, recolher o flap, continuar acelerando para a velocidade de melhor razão de subida, continuar na subida e iniciar os procedimentos do checklist. No evento com o voo NOAR 4896, a tripulação não recolheu o trem após a saída do solo, não aplicaram potência máxima de contingência e nem desabilitaram o sistema ABC. Subiram para 400 pés, mas ficaram preocupados em retornar para a pista, e não aceleraram e nem recolheram o flap. Com o arrasto excessivo do flap estendido e do avião voando derrapado, a velocidade de subida nunca foi atingida e o checklist nunca foi lido. Enquanto curvava de volta para a pista, a aeronave foi perdendo velocidade até ter uma perda de controle e colidir com o terreno, provocando a morte dos 16 ocupantes. Esse acidente ocorreu com uma companhia aérea operando segundo os critérios do RBAC 121, o mais alto nível de segurança oferecido no transporte público brasileiro. Entretanto, a tripulação não executou nenhum dos procedimentos de cabine previstos, nenhum. Comunicaram-se mal entre si, não coordenaram as tarefas internas, resultando em uma sequência de ações inadequadas que resultaram no trágico acidente. O comandante era altamente experiente, com mais de 15.000 horas de voo, mas não teve a proficiência para lidar com essa tarefa. Lembre-se, experiência não significa proficiência. A proficiência para lidar com situações anormais envolve a competência para realizar todos esses procedimentos e tarefas de forma apropriada, exibindo resultados satisfatórios consistentemente. Isso exige preparação e treinamento. Além de se preparar, todo piloto deve entender que proficiência é uma habilidade perecível, tem prazo de validade. Depende de estudo, de treinamento repetitivo e aplicação dos procedimentos até eles virarem uma resposta natural.
Comete um grande erro o aviador que se apoia apenas na sua experiência, supondo que vai conseguir lidar com as situações anormais sem ter treinado repetidamente e recentemente para lidar com essas situações. Comportamento ético é outra vertente do profissionalismo. O que é comportamento ético na profissão do aviador? Ética significa agir dentro dos valores morais da sociedade. Agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros e estar tranquilo com sua consciência. Mas como o comportamento ético se relaciona com o profissionalismo e com a segurança do voo? Todo piloto de aeronave tem um compromisso com a segurança dos seus passageiros, mesmo que eles não saibam disso, mesmo que a preocupação deles esteja focada em completar o voo e chegar no destino. Esse compromisso tem que se refletir em ações e comportamentos que garantam a segurança. Ainda sob o foco do comportamento ético, aparecem ações que demonstram desvio de valores. São conhecidos os casos de pilotos que, com habilitação vencida, usam código de outros pilotos para poderem aprovar um plano de voo, usam matrículas de outra aeronave, utilizam o aparelho para fins que não estão certificados, fazem transporte remunerado de pessoas sem ter autorização para tal, desabilitam o orímetro para estender os intervalos entre manutenção, e por aí vai. A perda de referenciais éticos é tão evidente que existem casos de pilotos que colocam nos controles de voo pessoas não habilitadas, algumas vezes até crianças, que aparecem ingerindo bebida alcoólica durante o voo e chegam a postar isso nas redes sociais como se fosse algo normal. Enfim, o comportamento ético diz muito sobre o que podemos esperar daquele profissional em todas as suas áreas de atuação. Assim como a disciplina, agir eticamente também é uma escolha, onde os valores e os princípios são mais importantes do que a conveniência momentânea. O último requisito da nossa lista de referenciais de profissionalismo é a busca pela melhoria contínua. Essa busca deveria ser uma necessidade sentida por todos os profissionais da aviação, mas nem sempre acontece assim. Uma das armadilhas contra a melhoria contínua é o fato de existirem padrões mínimos definidos pelas autoridades aeronáuticas. Não que os padrões mínimos não devam existir, eles são necessários sim, claro, mas eles podem erroneamente passar a impressão de que aquilo é tudo que o aviador precisa saber, quando na verdade é apenas o mínimo. Existe muito espaço acima do mínimo. Um piloto pode passar anos e anos realizando voos de cheque que cobram sempre os mesmos exercícios já conhecidos por todos. Convenhamos, uma hora de voo de cheque não percorre todas as áreas de habilidades e proficiência necessárias para o desempenho seguro da atividade. Mas passar no cheque anual pode resultar em uma enganosa impressão de que o profissional está totalmente coberto e capacitado para lidar com todas as circunstâncias previstas de acontecer no seu tipo de operação. Não está. Por exemplo, nos requisitos de conhecimento teórico para uma licença de piloto comercial de avião com qualificação para voo por instrumentos, o piloto é examinado nas seguintes áreas: regulamentos, meteorologia, navegação IFR, teoria de voo e conhecimentos técnicos. Se existe uma preocupação institucional com a segurança da aviação brasileira, em um cenário onde temos um acidente aéreo a cada 2 dias, por que não incluir educação e treinamento específico na área de segurança de voo e segurança operacional? Os relatórios de acidente publicados pelo CENIPA deixam claro que existe uma lacuna entre os conhecimentos teóricos e a sua aplicação na realização do voo. Fica a sugestão para a ANAC de ser a primeira autoridade aeronáutica a incluir treinamento em segurança operacional na obtenção de licenças. E enquanto esse treinamento não existe como requisito, será que os pilotos não poderiam, eles mesmos, buscar essas informações de modo a possuírem as ferramentas para lidar com as principais falhas operacionais que levam a acidentes? O piloto que reconhece que a formação básica é apenas isso, básica, que reconhece que um voo de cheque anual está longe de capacitá-lo a lidar com as ocorrências adversas mais comuns, que precisa haver uma correlação entre os conhecimentos teóricos e a prática da atividade, esse piloto vai desenvolver uma postura pessoal de buscar a melhoria contínua. A ilusão de manter competência através da repetição de padrões mínimos, ano após ano, só é verdadeira em um mundo estático. Com certeza, a aviação não é estática. Percorridos 4 referenciais de profissionalismo, chegamos no último tópico do nosso roteiro. Quais são os níveis de profissionalismo em aviação e em qual nível eu estou? Costuma-se dizer que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. O objetivo desse tópico é conhecermos parâmetros para fazermos nossa autoavaliação. Simples assim. O primeiro nível de profissionalismo, o mais básico, é daquele indivíduo que faz parte de uma profissão.
Ele foi contratado e recebe para exercer uma atividade. Para muitos, o pior já passou, que é a fase de seleção. Agora é uma questão de cumprir as atividades do dia a dia. Ele exerce a profissão com o mínimo de proficiência requerido para as atividades de rotina. Na aviação, eventualmente, ele pode descumprir alguns procedimentos, pois entende que as regras da aviação engessam demais a operação e ele supostamente sabe o que está fazendo. Em alguns ambientes, os pilotos nesse nível são os preferidos dos patrões, pois nunca dizem não a qualquer demanda, sempre cumprem as tarefas, sempre completam o voo, mesmo que sem os patrões saberem, estejam violando mínimos meteorológicos ou requisitos de autonomia, ou decolando acima do peso, ou continuando o voo com alguma pane de sistema para não causar qualquer inconveniente para os ocupantes. Esses pilotos são aqueles que aparecem nas estatísticas dos acidentes causados por deficiente julgamento, deficiente planejamento e por indisciplina de voo. Obviamente, eles não se julgam indisciplinados por violar um ou outro procedimento. Mas vou contar uma coisa. Ou o piloto é disciplinado ou não é. Não existe meio termo. O nível 2 é o do profissional da aviação que entende, aceita e cumpre os protocolos e procedimentos a que está submetido. As normas estabelecem um nível mínimo de segurança. Ele sabe disso e sempre atua no sentido de cumprir com os procedimentos e as limitações. Como todo ser humano, é lógico que ele comete erros, mas ele não decide intencionalmente violar os protocolos operacionais mínimos. Quem dera tivéssemos todos os aviadores comprometidos em operar no nível 2 de profissionalismo. O aviador que sobe para o nível 3 é aquele que vai além do cumprimento dos mínimos. Ele sabe que não pode parar de aprender, que a aviação é dinâmica e que a sua formação básica só oferece o básico. Ele procura treinamento adicional, ele se aprofunda nos procedimentos de emergência, ele pratica o voo mental, os conceitos de gerenciamento de recurso de cabine, CRM, ele busca referenciais mais elevados de proficiência e habilidades. Ele lê os boletins operacionais emitidos pelo fabricante, estuda relatórios de acidente ocorridos com aeronaves similares ou com o mesmo tipo de operação, para estar preparado para as armadilhas que a aviação pode apresentar. Principalmente, ele se conhece, sabe onde estão suas vulnerabilidades técnicas e emocionais e trabalha para suplantá-las. Desses 3, em qual nível você está e em qual você gostaria de estar? Se você busca um guia de desenvolvimento na aviação, recomendo a leitura do livro Redefine Airmanship, da autoria de Tony Kern. Nele, o autor define as bases do profissionalismo, começando pela disciplina, habilidades e proficiência. Descreve os diversos pilares de conhecimento que devem ser buscados pelo piloto, desde o autoconhecimento, passando pela aeronave, a equipe, o ambiente e os riscos. Tudo isso com o intuito de aumentar a consciência situacional e melhorar a capacidade de julgamento e de tomada de decisão. Se você tiver dificuldade de acesso ao livro, vou deixar na descrição o link para um resumo que fiz desse material. Concluindo, esse vídeo teve 3 objetivos. Primeiro, mostrar a necessidade de calibrarmos nossos parâmetros de autoavaliação. O profissional de aviação que superestima suas habilidades tem grande chance de incorrer em decisões que aumentam perigosamente o risco das operações de voo. Depois, oferecemos 4 referências que devem balizar o profissionalismo na aviação: a disciplina de voo, o desenvolvimento das habilidades e proficiência, o comportamento ético e a busca pela melhoria contínua. Por último, apresentamos as características dos 3 níveis de profissionalismo, como uma ferramenta sugerida para auxiliá-lo na sua autoavaliação. Todos nós aviadores temos orgulho da atividade que exercemos. Todos nós nos consideramos bons profissionais, às vezes acertadamente, outras vezes nem tanto. Para que o nosso orgulho profissional seja real e não imaginário, ele precisa estar baseado em parâmetros conhecidos, na atuação dentro dos protocolos da profissão e na busca por sempre fazer o melhor. Quando você começa a se preocupar em fazer bem as pequenas coisas, você fará bem todas as coisas. Muito obrigado pela atenção e bons voos.